Nós sabemos que para nós vencermos as lutas da nossa vida, elas são tantas que parece que quando você vence uma, a outra já te venceu. A vida é assim. A vida, ela é feita de muitas batalhas. Tem momento que você vence uma luta que parece que você nem venceu, porque já tem uma outra ali do lado perturbando. Mas tem um porém. Os que crê no poder desse Deus, como diz a Bíblia, igreja, aqueles que acreditam, como diz as Escrituras, não há demônio que impeça a pessoa de vencer. Você sabia que uma pessoa, para ela ser vencedora, ser considerado um vencedor na vida, tem que ser muito determinado, pessoal. É o que eu estava falando aqui outro dia. A vida foi feita para todos, mas para vencer, só vence os valentes. Você imagina Israel, o exército de Israel recuando, mediante um problema chamado gigante, o gigante Golias. A Bíblia diz que aquele gigante dava um passo para frente, o exército dava 3 para trás. Quando o gigante pisava no chão, o exército sentia a terra tremer. É que pode, né? Mas por que aquele exército estava desmaiado diante de um gigante? Porque eles só conseguiam ver aquele gigante. Eles não conseguiam ver o tamanho do seu Deus. Eles não confiavam no Deus de Israel, no Criador dos céus e da terra. E quando nós olhamos para o problema e focamos muito nele, ele começa a se agigantar diante de nós, igreja. Você quer vencer o teu problema? Para de olhar para o problema, olha para a solução. Vamos parar de ficar com aquela luta na mente o tempo todo. Ah, mas não dá certo. Ah, mas eu não consigo. O porquê isso? Igreja, nós temos um Deus vivo. Um Deus que dá autoridade a você, para você vencer as lutas que se levantarem. Por isso, vamos parar de olhar para o nosso problema e achar que ele não tem solução. Nós estamos assim dizendo que Deus não funciona. Se nós ficar olhando para a luta que se levanta e achar que não tem jeito, nós estamos dizendo: o meu Deus não funciona. O meu Deus não é poderoso. Olha, igreja, aprenda uma coisa na vida. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, querendo nós ou não. É por isso que eu aprendi uma coisa. Eu creio nesta palavra até o último dia da minha vida. Após o momento que eu entendi a palavra de Deus como ela é, após o momento que eu reconheci o poder que está sobre esta palavra, para mim não interessa o que vai acontecer. Para mim não interessa o tamanho do meu problema, porque eu já conheço o dono da solução. Eu sei quem ele é. Você não tem que ficar com medo quando a luta se levanta. Aprenda que as lutas vêm
para você ter vitória. Aprenda a lutar contra esse mal que se levantou contra a tua vida, mas é se levantar mesmo, é se revoltar contra Satanás, porque o inimigo da tua alma é Satanás, o inimigo da tua saúde é Satanás, pessoal. O inimigo da tua família é o diabo, não é outro. Você tem que aprender a usar as armas da fé, que é a palavra de Deus, e lutar contra os teus adversários, contra o teu problema, sem se intimidar. Nós lemos tantas vezes as mesmas palavras, e muitas das vezes ela passa despercebida, nós não entendemos. Um exemplo, aqui no livro de Marcos, capítulo 11, se você quiser abrir, e no versículo 20, Marcos 11, 20, aqui deixa claro, igreja, que a fé, ela tem um poder. A fé tem um poder. Por isso, o título dessa mensagem é O Poder da Fé. Quantas vezes nós lemos essa palavra e não entendemos o poder da fé? Não conseguimos entender, não? Porque às vezes nós olhamos para o problema e achamos que não tem saída. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não basta só você crer, você tem que determinar, você tem que ordenar. Não basta só você achar que o problema está ali, você entrou na igreja e vai sair. Você vai ter que ordenar. Olha Jesus falando: todo aquele que crê em Deus, crendo que se fará o que diz, assim será com ele. Você tem que dizer, hein, o que você quer. Você tem que ordenar em nome de Jesus para o mal sair. Não basta só a gente, Deus conhece o meu coração. Não, você tem que falar o que você quer. Você tem que pedir, você tem que dar ordem a Satanás, e ele é obrigado a sair em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso de uma cura. Você vai ter que dar ordem a essa doença para ela sair. Você vai ter que se revoltar contra esse demônio que provoca essa situação e dar ordem em nome de Jesus para ela sair. Pastor, eu estou enfrentando um problema no meu trabalho. A mesma coisa, você vai ter que olhar para o problema e começar a ordenar em nome de Jesus, pedir o que você quer, porque aquele que pede vai receber, igreja. Aquele que dá ordem, o mal vai sair. Você vê que a palavra deixa claro que se nós ordenar o monte, ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no coração, assim se fará o que diz. Você imagina o que é a nossa fé. Muitas das vezes nós não entendemos a fé que tem. Pastor, mas eu não tenho essa fé. Quem disse a você que você não tem? Quando você nasceu, Deus já colocou em você uma fé. Agora, cabe a você fazer uso dessa fé. Você tem que saber usá-la. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é uma convicção. Meu Deus, eu creio, eu acredito, eu estou tomando posse da minha bênção. Eu recebo
em nome do Senhor Jesus. Na hora que a dúvida vier no coração, demônio, tu está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu te amarro, demônio. Você não vai poder tocar na minha fé. Você não vai poder tocar na minha vida. Eu te repreendo. Porque a dúvida é quem te impede de vencer. A dúvida é quem vai te impedir de chegar onde você deseja. A dúvida provoca uma devasta no meio de uma família. Você tem que entender que os que creem, os que pedem a Deus crendo vão receber. Você vê que nesse versículo 23 deixa claro: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós entendemos duas coisas aqui. Uma, ordenância. Você tem que ordenar para o mal sair. Outra, não duvida. Não duvida. Creia somente. Pastor, eu creio na minha vitória. Eu tomo posse. Amanhã continue acreditando. Depois da manhã continue crendo. E continue. E vamos em frente. Porque não há demônio que possa te impedir de vencer. Porque você está pedindo em nome do Senhor Jesus. O versículo 4 diz o seguinte: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, e será assim convosco, tá? Tá vendo aqui? Tudo que você pedir em oração, crendo que vai receber, assim vai ser contigo. Assim vai acontecer. Mas, pastor, eu não sei nem o que eu vou pedir. Um exemplo. Daqui um pouco, nós vamos fazer uma oração para pedir a Deus, para nos honrar diante dos nossos sonhos. Se você tem um sonho de vida, se você tem um projeto na tua vida, mas você se sente desanimado, olhando realmente para a situação e dizendo, poxa, que luta eu estou enfrentando. Você vai colocar esse teu sonho diante de Deus, esse teu projeto. Você vai colocar diante de Deus esse teu projeto em oração. Olha o que nós lemos. Todo aquele que pedir, crendo que vai receber, assim será com você, hein? Assim vai acontecer na tua vida. Pastor, eu creio, eu tomo posse. Eu vou fazer a oração da fé. Eu vou orar pelos meus sonhos. Eu vou fazer o meu pedido. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus.